O Comunidade começa com uma dica para os pais. Será que tem brinquedo certo para menino ou menina? Esses brinquedos podem atrapalhar ou ajudar no desenvolvimento, na forma com que a criança vai se comportar na sociedade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bem-vinda. Obrigada. Bom, às vezes os pais veem um menino ou uma menina brincando com um brinquedo considerado de outro. Corta, o que é que faz? Brinquedo é sempre brinquedo, assim como brincadeira é brincadeira. A criança, por menor que ela seja, criança de 8, 9, 10 anos, eles não têm essa questão de gênero, eles não têm malícia na brincadeira, o que importa é que elas brinquem. A brincadeira, eu costumo dizer que a brincadeira é um assunto muito sério, porque quando a criança brinca, ela costuma resolver instintivamente, internamente, alguns conflitos que ela não conseguiria resolver por ela mesma. Então, imitando a mãe, imitando o pai, imitando alguém que ela tenha como referência, até mesmo quando ela brinca de guerra, matando alguém, ela está tentando resolver um conflito interno que ela não conseguiria de outra maneira colocar uma solução nesse tipo de conflito. Então, brincadeira, qualquer que seja, é importante que a gente deixe a criança brincar, mas assim, observando aquilo que é feito, o que é falado, né? É importante sempre observar. Você falou em brincadeira de guerra e tem uns brinquedos de moda que são de atirar, né? Aquele formato de arma mesmo já não tem mais tanto. Mas tem aquele que atira água, tem aquele que atira aquele dardinho que não machuca e tal. Esse é um brinquedo que se dá para uma criança ou se evita dar, principalmente na idade presente, por exemplo? Então, esses brinquedos que costumam provocar algum tipo de ferimento, se não for utilizado da maneira correta, nós devemos evitar e sempre olhar a idade indicativa, né? Esses brinquedos de guerra, brinquedos de atirar, assim, a gente precisa tomar bastante cuidado, principalmente quando a criança é pequena e quando ela ainda não tem muita noção daquilo que é certo ou daquilo que é errado, porque a gente pode instigar uma atitude mais violenta, né? Então, esse tipo de brincadeira, sempre olhar para a faixa indicativa mesmo na embalagem do brinquedo. E tem aquela coisa, às vezes tem a menina e o menino em casa, a menina está brincando de boneca e de repente o menino quer participar da brincadeira. O ideal é deixar participar, ou tem sempre o pai ou a mãe que fala, não, isso não é brinquedo para você, não é brincadeira para você. O que desenvolve na criança? Quando nós começamos a estudar a questão dos brinquedos, nós aprendemos que existe uma brincadeira chamada jogo simbólico. Esse jogo simbólico é a brincadeira do faz de conta. Então, a menina faz de conta que é a mãe, o menino faz de conta, por exemplo, que é o esposo da menina que está brincando ali, ou até mesmo que é o pai da boneca, né? Então, homens são pais, homens também auxiliam no cuidado dos filhos, né? Então, quando a criança ela participa desse tipo de brincadeira de casinha, de fazer comidinha, de cuidar da boneca, ela está praticando então esse jogo simbólico, que é tão importante futuramente na identificação do cuidado. Então, quando você cuida da boneca, independente se você é menino ou menina, você está exercitando depois, né, a questão do cuidado, a prática do cuidado, aquilo que a gente recebe e aquilo que nós queremos que as outras pessoas, então aquilo que nós iremos dar depois futuramente para as outras pessoas. Então, por isso que é importante, não só a menina ter esse tipo de brincadeira, mas também o menino. E muitos pais censuram, né, esse tipo de brincadeira. Às vezes o menino não pode brincar, por exemplo, de fazer comida. Às vezes o menino não pode ter um urso de pelúcia porque isso é brincadeira de menina. Mas não, o menino, assim como a menina, também é cuidado e às vezes ele precisa, através desse jogo simbólico, né, resolver algum conflito, mostrar aquilo que ele precisa, porque a criança, quando ela brinca, ela mostra muito daquilo que ela quer, daquilo que ela deseja e até mesmo daquilo que ela precisa, né? Então, por isso que é importante a gente deixar que a criança brinca sem restringir. E às vezes tem aquela coisa de, não vou dar um carrinho para a menina, mas tem o carrinho da boneca, por exemplo, né? Vem a boneca, o carrinho e alguns acessórios, por exemplo. Ou seja, ela acaba tendo acesso a um carrinho. Então, sim, a mulher hoje vai dirigir um carro, né, no futuro. Com certeza. E brincar com carrinho não é só o fato de você, de menino que precisa brincar de carrinho, né? Ou a brincadeira do carrinho, o simples fato de você movimentar um carrinho, eu estou exercitando os músculos da minha mão, os músculos do braço, consequentemente estou melhorando, desenvolvendo a coordenação motora fina. Então a brincadeira de carrinho, apesar de ser importante para o menino, né, também é muito importante para a menina, para esse senso, noção espacial, inclusive a noção de tempo, questão de violência no trânsito, tudo isso a gente consegue
desenvolver na criança esses sensos, né, com essas brincadeiras que eram rotuladas antigamente como brincadeiras de menino. Isso veio de antigamente, quando a mulher ainda não podia dirigir, por exemplo, né? E a gente continua seguindo esses padrões que hoje devem ser desconstruídos. Uma coisa que muita gente fala também é que assim, não dê vassoura, não dê cozinha, panelinha para as meninas, tal. Mas de alguma forma a mulher vai lidar com isso na vida, né? Não é querer transformar numa dona de casa, simplesmente, né? E outra coisa, brinquedo, Elaine, não é assim, eu não vou dar uma vassoura porque eu não quero que ela seja dona de casa. O fato de você entregar uma vassoura para a criança brincar, né? Como a gente já falou que brincadeiras não podem ser censuradas. Então, o fato da menina aprender a varrer, ela está desenvolvendo outras habilidades. Uma criança, por exemplo, que anda e se esbarrando em todos os objetos da casa ou nos móveis. Se ela tem um brinquedo ou uma vassoura, ou aqueles cavalinhos, sabe, que a gente tinha de madeira, né? Esses brinquedos, eles desenvolvem essas noções espaciais. Então, o fato da menina brincar de varrer, ela está desenvolvendo essa noção espacial, está desenvolvendo a coordenação motora fina e a global também. Então, qualquer tipo de brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, independente do que é esse brinquedo, né? Uma outra coisa é as cozinhas agora, né? Porque tem muita coisa de chefe, muitos programas na TV e a garotada adora isso. Tem para criança, inclusive, né? E muitas vezes não querem dar para o menino e até para a menina também por conta desse preconceito. E como você falou, então não tem realmente nenhuma relação. Deixa brincar. Deixa brincar. É importante a gente falar sobre isso também, a questão das cores, né? Antigamente, o rosa, o cor-de-rosa, ele era uma cor de homem. Então, depois da Idade Média, que o cor-de-rosa passou a ser rotulado como uma cor exclusiva de meninas. Então, nem a questão da cor é tão importante para o desenvolvimento. É uma coisa que nós, socialmente, né, atribuímos a determinados objetos, a questão da cor, a questão do que serve para que gênero. Então, isso é importante a gente não censurar quando se trata do aprendizado e do desenvolvimento das crianças, né? Então, bonecas, ursinhos, panelas, carros são brinquedos, né? Independente de quem vai brincar, de quem vai utilizar. E é legal sempre os pais estarem por perto ouvindo a brincadeira, às vezes participar é muito importante. Com a gente falou certeza, sobre isso, né? Porque como a gente falou, né? Nesses jogos simbólicos, as crianças elas conseguem resolver conflitos que sozinhas elas não conseguiriam. Então, o fato de uma conversa imaginária, a gente dá a trela aí, né? A gente incentivar essas conversas imaginárias, conversas sem muito sentido para a nossa realidade, mas instigar o pensamento das crianças é muito importante, porque nós daremos ferramenta para essa criança começar a pensar. O desenvolvimento do pensamento linear, sabe, com começo, meio e fim, ele só é adquirido quando a criança conversa sozinha, para você ter uma ideia. E hoje em dia a gente tem privado as crianças de brincar e entregado para essas crianças, ao invés do brinquedo, o celular, o computador. Então, esse jogo simbólico, ele tem perdido o seu significado e tem perdido a sua importância. E é importante a gente incentivar esses tipos de brincadeira. Isso deve motivar também o estresse na criança, né? Porque é a hora que ela relaxa que ela brinca, né? Com certeza. E essa questão de você ficar o dia todo com o celular na mão, fazendo coisas que não são diretamente ligadas ao desenvolvimento infantil, elas vão prejudicar também o desenvolvimento cognitivo. Então, às vezes, muitas dificuldades na aprendizagem podem ser explicadas pela falta do brincar. E tem pais também que eles concentram muito a agenda de atividades da criança, com inúmeras atividades, né? E falta o tempo da brincadeira. E isso também é errado. Então, a criança precisa brincar, ela precisa ter um tempo para manipular objetos com pesos diferentes, com cores, com texturas e com utilidades diferentes. Então, se a criança pede um brinquedo e de repente não seja socialmente aceitável, é interessante que ela tenha esse brinquedo. Que ela tenha. Isso é importante você garantir que a criança tenha uma variedade de estímulos, né? Se você não oferece coisas diferentes, você limita o pensamento, você limita a criatividade, você limita, consequentemente, o desenvolvimento dessa criança. Então, quanto mais opções ela tem, mais chance ela tem para desenvolver o seu cognitivo, a sua atenção, a memória, o raciocínio lógico, a coordenação motora. Então, brincar é muito importante. Já que a gente está falando de brinquedo, me veio uma coisa importante, que às vezes assim, a mãe vai à loja para comprar um brinquedo para dar de presente e acaba sempre levando um para a criança. Se um dia precisa falar não, a criança... Nunca mais consegue. Exatamente, fica mal, faz até escândalo às vezes, né? É legal ter também um ponderamento.
que dá para fazer, por exemplo? Porque, claro, criança quer tudo que vê, né? Sim, com certeza. Esse tipo de ensinamento deve ser cultivado desde muito cedo. Então, as crianças, a gente sempre fala sobre isso, sobre a importância do não, né? As crianças, elas precisam ter saber conseguir, né, esperar a sua vez, saber entender que se hoje não é dia de comprar o brinquedo, eu não comprarei. Se é aniversário da mãe, eu não darei um presente para ela também, porque tem muitos parentes, por exemplo, avós, tios, que vêm de longe, às vezes não é data especial, não é nada, ou não é aniversário do irmão e acaba trazendo o presente para essa criança que não tem nada a ver, que Isso não deseduca. Com certeza, porque ela vai querer o brinquedo toda vez que ela vira essa criança, ou toda vez que ela for em uma festa de aniversário, ela vai se sentir mal por ela não estar recebendo também uma recompensa por alguma coisa. Então, as crianças, elas não devem ser recompensadas todas as vezes com objetos, né? Com presentes, com coisas. As crianças, elas devem entender que a recompensa, ela deve vir com um carinho diferente, com um elogio, né? Então, deixar essa cultura de presentear por tudo também é importante. E brincar bastante. Com certeza, independente com a ferramenta que utilize, né? A brincadeira é sempre importante. Se não é o brinquedo comprado, a gente pode inventar também brincadeiras fazendo, construindo os nossos próprios brinquedos. Tá certo, então. Obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez.